Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre por que eu troquei o Todoist para um outro aplicativo. Eu não vou falar ainda por enquanto para manter um suspense e por que eu troquei, por que eu mudei de um aplicativo novo, falando sobre funções, comparando com o Todoist, enfim, e também dando outras dicas que tem em relação a isso. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram desse vídeo. Também aproveita para pegar essas dicas para poder usar dentro da rotina de vocês. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Faz exatamente 2 anos atrás que eu mudei do Todoist para um outro aplicativo. Por que eu comecei a trocar? Porque o Todoist, por mais que seja um app muito bom de você organizar cada área da sua vida, mas conforme que ele foi se atualizando para novas atualizações, teve funções que teve que começar a fazer um upgrade, ou seja, começar a ter que pagar a usar por conta dessas novas funções, por conta das atualizações que foram acontecendo. Antes, eu não tive que pagar nada, porque até na época que eu usava, eu não tinha que precisar pagar nada, eu usava ele todos os dias, semanalmente, com as tarefas do meu trabalho aqui do canal, do meu Instagram, e também com o meu lado pessoal, seja com ensaios de dança, consultas médicas, coisas de casa, minha parte financeira. Eu adorava ele em questão disso, e ele é bom ainda em questão disso. Só que conforme que foi se atualizando, eu não tive mais acesso a quase nada, porque eu tive que pagar quase tudo com cada função. Então eu parei e pensei, eu quero um app que eu consiga fazer tudo, mas que eu não precisa pagar. Porque até na época que eu usava, era 100% gratuito. Porque na minha época, quando eu usava o 100% gratuito. Eu não precisava pagar nada. E depois eu parei e pensei, qual outro aplicativo que eu consiga fazer a mesma coisa? Aí eu fui pesquisando, vendo vários posts, vídeos, reels, shorts, dando dicas de bons aplicativos para poder se organizar com qualquer coisa que a gente queira, que você queira, que eu queira. Então, eu achei o Notion. Eu achei ele quando eu estava na faculdade, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, nesse meio tempo. Aí eu pensei assim, eu vou tentar usar ele. Pode ser uma boa. Aí eu fui testar para ver se eu ia me adaptar bem, se eu ia conseguir mexer, usar com cada função, com cada coisa que ele tem. Eu achei muito fácil e muito prático, porque assim, ele é como se fosse um caderno em branco. Então nele você consegue começar tudo do zero, desde quando você põe o seu título, uma tabela para pôr sua grade de horários, tem como fazer resumos, personalizar os seus resumos do jeito que você quiser, colocando cor no seu subtítulo, colocando imagens. Tem como pôr também calendário, para ser calendário de compromisso ou calendário de conteúdo, assim como eu tenho. E aí eu fui testando para cada área da minha vida. Esse vídeo, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, que é da youtuber da Clara Bolsada. Ela ensina super bem como que você usa no seu dia a dia, com cada função, com cada elemento que o Notion traz para nós para poder utilizar para o nosso dia a dia, independente de qualquer área de nossas vidas. Eu também tenho nele a minha lista de tarefas da minha semana, eu também tenho o meu Habit Tracker, o meu calendário de conteúdo, que mais? Minha meta de cada mês, eu também tenho o meu diário, os meus livros e só. Acabou. Mas ultimamente eu tenho deixado um pouco mais minimalista, mas que seja funcional para mim, porque é o que eu penso. Eu quero uma coisa que seja, por mais que seja básica, por mais simples, mas que seja eficiente para mim, para que eu consiga me organizar com tudo que eu queira. Então lá tem as tarefas da minha semana, eu me organizo para cada tarefa, para cada dia da minha semana. Por exemplo, de segunda-feira é dia de gravações, edição de conteúdo. Terça-feira é dia de ensaio do balé, gravações para
redes sociais também. Quarta-feira é dia de descanso total, sem tela, sem celular, só ficar de boa em casa, vendo uma boa série, porque quarta-feira e sexta-feira eu deixo o meu day off. Então eu tenho esse meu dia de day off para eu não fazer nada, para eu não gravar nenhum conteúdo, para eu não editar, para eu não trabalhar mais, porque eu penso, eu trabalho a semana inteira, eu gravo em diferentes dias alternados. Então eu tenho que saber me equilibrar para não ficar tão estressada, tão cansada. Então a gente tem que pensar também na nossa saúde. Porque assim, tem uma hora que o nosso corpo pede por socorro. A gente precisa de descanso. E é preciso também descansar da maneira certa. É que nem eu hoje. Por ser um sábado, eu gravei vários outros conteúdos logo pela manhã e mais o segundo de hoje e depois eu já termino. Eu não faço mais nada. Mas eu estava em mente para adiantar, para editar o vlog e agendar o vlog. Talvez eu faça ainda hoje, mas se der certo, eu faço ainda hoje. E amanhã, por ser domingo, eu só agendo e edito os conteúdos que eu gravei hoje mais cedo por ser um sábado. Porque fazendo isso, eu fico um pouco livre, digamos assim, na semana. Porque assim, eu consigo adiantar bastante conteúdo e eu não faço tudo em cima da hora. O que não é recomendado para ninguém. Então tá aí a dica também para vocês aderirem para vocês. Porque pensa, eu tenho um compromisso para eu entregar, por exemplo, um portfólio para minha faculdade, a minha tutora. Então eu tenho que me programar para eu mandar para a minha tutora. Eu tenho que terminar o quanto antes, pelo menos uns 8 dias antes, para eu depois revisar se está ok, se está tudo certo e depois já mandar para a sua tutora. E também com o Notion tem como ativar essas notificações. Por exemplo, assim, eu vou colocar em formato de tabela os meus compromissos. Então, por exemplo, numa quinta-feira, eu tenho uma reunião importante da minha empresa. E nisso, lá naquela parte de baixo, tem a data e tem o lembrete. Então, você sinaliza a hora que você precisa estar lá. E também você sinaliza uma notificação antes para ele poder te lembrar também. Então, aí já chega a notificação pelo seu celular. Opa, eu tenho uma reunião na quinta-feira. Ou um dia antes, ele também te lembra, ou meia hora antes. Então, você vai escolhendo da sua melhor maneira possível para que você não esqueça essa sua reunião. Então, fazendo isso fica muito mais fácil. E é por isso que eu troquei o Todoist para o Notion. Eu migrei do Todoist para o Notion em questões desses motivos que eu acabei de falar aqui para vocês, conversar sobre isso, o que torna muito mais construtivo na minha vida. O que eu consiga fazer tudo o que eu preciso sem ter que pagar nada. Porque tem alguns apps que no começo ele é muito bom, perfeito, mas depois começa a ter que pagar quase tudo, o que é muito ruim, que nem o Todoist. Tem outros apps também bem parecido com ele, que é o TickTick. Há um tempo atrás eu usava o TickTick também. Mas depois foi se atualizando e depois e mais outras atualizações. Aí teve que pagar quase tudo de cada função. E eu penso assim, eu quero algo que minimize o meu tempo e que eu não precise pagar. Porque eu já tenho os meus gastos, os meus boletos e ter que pagar por um aplicativo, ok, eu posso pensar assim, vai ser bom para mim? Eu acho que é de alta necessidade, eu preciso, ok, eu vou lá e pago. Tem gente que acha necessidade, que gosta, que quer se aprimorar, ok. Mas para mim, eu não vejo vantagem. E eu penso, eu quero algo mais que renda o meu dia. Mas que também eu não preciso pagar nada. Porque tudo que eu já tenho que terminar de pagar, começar a pagar as coisas para cada pessoa, os meus boletos e ter que pagar mais um app. Então vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Então é nisso tudo que eu penso, até porque isso depende de pessoa para cada pessoa. No meu caso, eu não vejo vantagem. Então, se por exemplo, se você acha muita necessidade para você pagar um app, tá tudo bem. E tá tudo bem também não querer pagar, que nem eu faço.
Então isso vai dependendo de cada pessoa mesmo. Então é isso, o vídeo acaba por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de fazer uma comparação com o Todoist, com o Notion, por que eu troquei de app e como faz o meu dia render mais. Então o vídeo acaba por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de saber por que eu troquei de um app para o outro e comparando cada um deles e como faz o meu dia render mais usando esse app novo. Tudo isso mais um pouco. E agora sim eu vou finalizar o conteúdo de hoje. Até a próxima!